Olá, meu nome é Fernando, sou petiano do PET Elétrica da UFPB e estou hoje aqui para mais uma aula de cálculo 1. Desta vez falaremos sobre as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Função injetora. Uma função é injetora se os elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas. Como assim? Tenho um exemplo aqui, ó. Elementos distintos do domínio possuem imagens distintas. Cada elemento distinto do domínio tem que possuir uma imagem distinta. Ou seja, eu tenho 3 elementos distintos aqui, 1, 2, 3 no meu domínio. Obrigatoriamente, para que esta função seja injetora, é necessário que eu possua 3 imagens distintas. Se essa condição for satisfeita, a minha função é injetora. Porém, neste caso aqui, eu tenho 3 elementos distintos no meu domínio, 1, 2 e 3. No entanto, vai haver 2 deles, 2 elementos distintos, que é o caso do 1 e do 2, que possuem a mesma imagem. E isso não pode ocorrer. Se isso ocorrer, a função deixa de ser injetora. Ou seja, função não injetora. Exemplos. A função y igual a x ao cubo é injetora? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer para facilitar melhor o nosso entendimento é a representação gráfica desta função. Se a gente fizer a representação gráfica da função y igual a x ao cubo, ela assume este formato aqui, certo? E o que é que a gente conclui com isso? Se vocês observarem, para cada elemento distinto do meu domínio são todos os reais, aqui contidos no eixo x, todo elemento distinto do domínio vai ter uma imagem distinta. Um exemplo, vamos supor, menos 1, quando x é menos 1, quem é y? Y é menos 1, ou seja, a imagem é menos 1. Para x igual a 0, y é igual a 0. Para x igual a 1, quem é y? Também é 1. E se você fizer assim com todos os elementos distintos do domínio, vai verificar que eles possuem imagens distintas. Com isso, a gente conclui que a função é injetora. Outro exemplo. A função y igual a x ao quadrado menos 4 é injetora? Então, novamente, a melhor forma de saber se a função é injetora ou não é fazendo o seu gráfico. Na aula anterior, eu ensinei como se fazer o gráfico de uma função desse tipo, é uma função quadrática, a gente falou melhor. Nesta aula eu não vou me ater à construção do gráfico, já estou mostrando ela aqui, pronta. Se vocês observarem, eu vou ter elementos distintos do meu domínio que vão possuir a mesma imagem. Um exemplo claro é o ponto menos 2 e 2. Se vocês observarem, são elementos distintos do meu domínio, mas que possuem a mesma imagem, ou seja, estão associados ao mesmo valor de y. Aqui o diagramazinho, ou seja, menos 2 e 2 são elementos distintos do domínio, mas que possuem a mesma imagem, que é 0. Ou seja, quando x é menos 2, vai dar menos 2 ao quadrado, 4, 4 menos 4, 0. É a imagem. Da mesma forma, quando x é igual a 2, quadrado 4, menos 4, 0. Ou seja, 2 também possui a imagem 0. E nesse caso, se elementos distintos do domínio possuem imagens semelhantes, a função deixa de ser injetora. Função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for especificadamente igual ao contradomínio. Ou seja, tem uma função aqui, que é meu domínio, e aqui é meu contradomínio, e também é a minha imagem, a imagem da função. O que é que eu concluo? Que meu contradomínio
é igual à imagem. Imagens são todos aqueles valores que estão associados a x, ou seja, que estão sendo flechados em uma linguagem popular. Então, a função é sobrejetora. Neste caso aqui, neste segundo exemplo, se vocês observarem, meu contradomínio y ele é formado pelos números 4, 5 e 6. Ou seja, tenho 3 elementos no contradomínio. Mas a minimagem, quem é a minimagem? A imagem é apenas aqueles elementos que estão sendo flechados, ou seja, que estão associados a elementos do domínio. E neste caso, a minimagem se reduz a dois valores, que é o 4 e é o 6. Ou seja, meu contradomínio é todos esses valores, é 4, 5 e 6, porém a minimagem é 4 e 6. Ou seja, contradomínio diferente da imagem. E neste caso, a função é não sobrejetora. Exemplos. A função y igual a x ao cubo é sobrejetora? Então, aquela mesma coisa. A primeira coisa que a gente faz é o gráfico. Tracei o gráfico da função. Meu contradomínio são todos os valores reais, certo? Todos os valores reais do eixo y, do eixo das ordenadas. E eu observo que a imagem também são todos os valores reais. Todos os valores reais do eixo y. Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio, certo? Quando x é menos 1, o y é menos 1. Quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y é 1. Ou seja, a minha imagem é igual ao contradomínio. E por isso, a função ela é sobrejetora. Outro exemplo. A função y igual a x ao quadrado menos 4 é sobrejetora? Mesma coisa, faço o gráfico primeiramente. E a partir daqui o que é que a gente conclui? Quem é meu contradomínio dessa função? O contradomínio vai ser todos os valores reais. Porém, a minha imagem é apenas aqueles valores que estão associados a algum valor do domínio. Será que todos os números reais aqui são imagem desta função? Não. Se vocês observarem bem, só a partir de menos 4, de menos 4 para cima, é que os valores estão associados a algum elemento do domínio. Certo? Então, quando x é 0, está associado à imagem menos 4. 2 está associado à imagem 0. Porém, eu tenho um elemento do meu contradomínio que ele não faz parte, que ele não é imagem. Ele é contradomínio, mas ele não é imagem. Desta forma, o contradomínio é diferente do conjunto imagem. Aqui, a minimagem é todos os valores y maior ou igual, aqui faltou igual, a menos 4. Porém, o meu contradomínio são todos os valores reais. Desta forma, o contradomínio é diferente da imagem e a função é não sobrejetora. E o que é uma função bijetora? Bom, a função bijetora é uma função que simultaneamente é injetora e sobrejetora. Esse exemplo aqui, se vocês observarem, para que a função seja injetora é necessário que elementos distintos do domínio tenham imagens distintas. Se vocês observarem este exemplo, esta condição é atendida. Eu tenho dois elementos distintos no meu domínio que estão associados a duas imagens distintas. Então, essa função ela é injetora. Mas será que ela é sobrejetora? Ou seja, será que a minha imagem é igual ao meu contradomínio? Não, né? Porque o meu contradomínio aqui ele tem 3 elementos, porém eu só tenho 2 elementos de imagem. E desta forma, o contradomínio é diferente da imagem, a função é não sobrejetora. Ou seja, a função é injetora, mas não é sobrejetora. Portanto, ela também não é bijetora. Para ser bijetora, as duas condições têm que ser satisfeitas. Já este exemplo aqui, se vocês observarem, eu tenho que elementos distintos do domínio estão associados a imagens distintas. Eu tenho que meu contradomínio são formados por 3 números, que é o 6, 7 e 8. E eu tenho que a minimagem também são formadas por 3 elementos, 6, 7 e 8.
porque eles estão ligados a elementos do domínio. Então isso é imagem também. Desta forma, a imagem é igual ao contradomínio. Elementos distintos do domínio estão associados a imagens distintas. A função também é injetora, que a conclusão que se tem é que a função é bijetora, porque as duas condições são satisfeitas simultaneamente. Exemplos. A função y igual a x ao cubo é bijetora? Então, a primeira coisa que a gente faz é traçar o gráfico. Quando a gente traça o gráfico, a gente vai perceber o seguinte, que a função é injetora. Por que injetora? Porque elementos distintos do domínio estão associados a imagens distintas. Quando x é 0, a imagem é 0. Quando x é menos 1, a imagem é menos 1. Para x igual a 1, a imagem é 1. E assim sucessivamente. Então a função é injetora. Esta função aqui é injetora. Será que ela também é sobrejetora? Ela é sobrejetora. Por quê? Porque o meu contradomínio, que são todos os valores reais, é igual à minha imagem, que também são todos os valores reais, pois todos eles estão associados a algum valor do domínio. Então, imagem é igual ao contradomínio, que são iguais aos reais. A função também é sobrejetora. E, se a função é injetora e é sobrejetora, a conclusão que se tem é que a função é bijetora. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Meu muito obrigado. Eventuais dúvidas que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários ou então nos contactar por e-mail pet.electrica@ca.fpb.br. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e para acompanhar todas as novidades do PET, do nosso grupo, é só nos seguir no Instagram, @petelétrica. No mais, meu muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!